pessoal, bom dia. Espero que todos estejam animados para a gente aprender aí, né? Começar a parte da classificação dos seres animais, né? Dos seres animais no geral. Então a gente vai começar com o primeiro grupo, o grupo mais simples, que é a parte dos poríferos. Então vocês vão ver na parte de biologia 1, da página 28 a 32. Eu desenhei aqui, né, de uma forma bem simples, para vocês só entenderem, né, a formação, como que representa aí um porífero. Então, eu coloquei para vocês as principais características aqui dos poríferos. Primeiro, são todos aquáticos. Todos são fixos, né? Nós dizemos que eles são sésseis, então eles não apresentam movimentos. Não tem tecido definido, então eles não apresentam o sistema respiratório, sistema excretor, sistema digestório, ainda não tem tecido definido. Tudo é feito através de células, através do processo de difusão. Simetria radial. Então, se eu fizer cortes, todos vão ter o quê? Os mesmos pedaços, as mesmas partes. São animais considerados animais filtradores. As células apresentam flagelos, tá? Para facilitar, né, a captura dos seus alimentos. Essas células são chamadas de coanócitos. Depois eu vou mostrar ali para vocês que eu fiz o desenho. Então, para que serve? Para pegar o quê? Junto com a água, vão apresentar o quê? Seres unicelulares, que eles vão utilizar para a sua alimentação. Então, eles se alimentam de seres unicelulares presentes na água. Através de qual processo? Fagocitose, a absorção, tá? Captura através de flagelos e absorver esse alimento. Tudo é feito, então, como falei para vocês, difusão. Sustentação desses animais. Uma rede macia e flexível. Então, toda a sua estrutura, tá, é formada por uma rede macia e flexível. Então, a maioria das espécies apresenta essa rede. Então, eu vou colocar para vocês que não é todas. Então, ó, apresenta filamentos formados por proteína, a gente chama de filamentos proteicos, chamado de espongina, tá? Isso é a maioria. Deixa eu tirar a dona Danadinha que tá atrapalhando. Só que tem uns, né, além disto, além dessa sustentação chamada de espongina, possui um esqueleto formado aí por, a gente chama de espículas. Então eu coloquei aqui para vocês, em alguns livros eles vêm em laranja. Parece alguns formatos, às vezes em estrelas, né? Às vezes parece em triângulos. Nossa, danadinha a bonitinha aqui. No livro de vocês vem vários formatos, tem na página 30, né? Então tem vários formatos. No livro que eu peguei, parece um formato de uma estrela, tá? Então essas espículas, elas ficam aqui, né, nessa região aqui, dando maior sustentação às esponjas. Então, do que ela pode ser formada? De calcário ou sílica. Então, vai melhorar, vai dar maior sustentação às esponjas de algumas espécies. Quanto maior, mais tem a presença dessas células. Então, quem que forma elas? São células especiais, são formadas por células especiais chamadas de escleroblastos, tá? Então, algumas são formadas somente por filamentos proteicos, chamados de espongina. E outras, além disso, são formadas aí por um esqueleto que possui aí as espículas calcárias, tá? Que são formadas por calcário ou sílica. E todas elas são formadas por uma célula especial chamada escleroblasto. Então, tá? Aqui eu coloquei um desenho para vocês, foi feito um corte, tá? Para vocês entenderem bem. Toda a água, ela entra através desses canais aqui, ó. São vários deles em toda a estrutura dos poríferos. A gente chama ele de porócito, também chamado de ósteo ou poros. Então, a água entra aqui, nessa entrada, então ela pode entrar e sair a água com alimentos aí. Então, entrada e saída de água. Então, entra essa água. Isso aqui existe uma região aqui, né, uma cavidade, a gente chama essa cavidade, esse espaço aqui, a gente chama de átrio, também chamado de espongocele
ou espongiocele. No livro de vocês vem como chamado de espongiocela, tá? Então são vários termos. Todos significam a mesma coisa. Na parte superior é o local onde sai a água, a gente chama de ósculo. Toda ela apresenta espinhos e apresenta uma camada de células, todas essas esquelas que tem aqui um flagelo, até eu coloquei aqui para vocês chamar de coanócito. Então ela apresenta um revestimento intercalado por porócito com células chamado de coanócito. O que o coanócito faz? Faz o quê? Ele faz a captura, né, de toda a água contendo o quê? Os seres unicelulares que vão servir para a sua alimentação. Então, o coanócito apresentando esses flagelos, ele vai fazer a circulação da água e a captura, o processo de fagocitose dos seres unicelulares. Dentro dele apresenta o vacúolo digestivo, tá? E apresenta também na parte aqui da sua base o amebócito, que vai fazer a digestão e a distribuição, né, do processo digestório, do que sobrou do processo digestório, tá? Da sua digestão. Então aqui vai ocorrer captura, tá? O processo de fagocitose dos seres unicelulares. Aqui dentro vai ocorrer, aqui tem a presença do vacúolo digestivo, vai passar para o amebócito, que vai ocorrer a digestão e a distribuição. Na parte do porócito, eu falei para vocês, entrada de água, né? E toda a saída de alimentos e entrada de água e alimentos aí, e também de oxigênio. Na parte aqui da reprodução, o que é importante vocês saberem, tá? Ah, esqueci. Tudo em vermelho aqui, que eu coloquei aqui para vocês em vermelho. Vários livros mostram em vermelho. Então, logo abaixo aqui dos coanócitos, nós temos uma camada de células chamada de pinacócito, tá? Que é uma camada de células que vão revestir o corpo aí dos poríferos. Como que é a reprodução dos poríferos? Eles podem ser de reprodução assexuada ou reprodução sexuada. Então tem espécies, né, que pode ser por brotamento, que é a maioria, tá? Formam aí colônias. Muitos dos brotos não se separam e não se separando vão formar colônias. Então vai ocorrer o crescimento de um broto e ele acaba não se desmembrando, então acaba formando essas colônias. E também pode ser de forma sexuada. Tem dois tipos, interna e externa. Interna, monóica, tá? E a maioria das monóicas são da maioria hermafrodita. Então ela apresenta aí, ela mesma apresenta os dois gametas, tá? E externa, aí é lançado na água, gameta masculina e o feminino ocorre aí a reprodução. Desenvolvimento, direto ou indireto. Direto, quando ocorre formação idêntica ao adulto que o formou. Indireto, quando ocorre ainda a formação de um indivíduo que ainda vai ser intermediário, no caso aqui de uma larva, que ainda não vai ser idêntico ao adulto. Essa larva, no caso, é chamada de anfiblástula, para depois ocorrer o desenvolvimento até chegar aí, né, ocorrer o seu desenvolvimento de jovem a depois ser um porífero adulto e ser igual aos outros. Há 3 classes aqui que eu coloquei aqui para vocês estarem aí cientes que existem. As 3 classes são mais estudadas, tá? São mais citadas. A que mais é citada dentro dos livros é a calcária. Então aqui está um resumo para vocês estarem estudando, que fica mais fácil. Por isso que eu fiz o desenho para vocês. No livro de vocês, ele vem separando. Eu coloquei tudo junto para vocês entenderem, tá? Bons estudos e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só falar comigo. Um grande beijo.